Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Nessa videoaula eu vou corrigir alguns exercícios das atividades, atividade 1 e atividade 2, sobre hidrografia que eu passei para vocês na semana passada. Não vou corrigir todos, vou corrigir apenas os mais pertinentes e aqueles que vão englobar, inclusive, respostas das outras questões. Vamos lá? Vou começar pela número 6, da primeira atividade, porque as demais questões são mais de cunho pessoal e cunho investigativo. Então, vamos para a questão 6. Caracterize os conceitos de déficit hídrico e estresse hídrico. Então, vamos lá. Então, nessa imagem, vai de encontro aí com a questão, você percebe uma lavoura que padeceu devido à ausência de água, né? Então, lendo aí, a gente tem o déficit hídrico, designa uma ocorrência na qual as precipitações exibem valores inferiores aos da evaporação e a transpiração das plantas, ou seja, precipita-se menos, evapora-se mais, transpira-se mais. Então, as plantas vão perder a água através da transpiração, a água dos rios ela vai evaporar e não vai haver, então, a queda dessa água através das chuvas. E isso leva a um déficit, certo? Continuando, a insuficiência hídrica ocorre na maioria dos habitats naturais e agrícolas. O estresse hídrico é um estresse causado pelo déficit hídrico, então é uma consequência, o estresse hídrico é uma consequência do déficit, é uma consequência dessa carência, e essa carência, se ela se tornar prolongada, ela vira uma ausência, né? Tem-se como exemplo das consequências relacionadas a essa situação de déficit de estresse, o ressecamento do leito dos rios, climas desfavoráveis, extinção de espécies aquáticas e ou terrestres, perdas em lavouras de diversas culturas, entre outras. Então, o que a gente pode apreender dessa leitura aí, e através da pesquisa que vocês fizeram aí e colocaram na atividade de vocês, que o déficit hídrico é quando o total da água ele está em uma quantidade inferior ao total mais alto exibido no momento de maior hidratação. Então, o déficit ele é caracterizado pela falta, pela carência de água. Então, isso ocorre em períodos de seca, né, obviamente. E se essa seca ela se prolonga, faz com que essa seca dure mais, devido a essa carência hídrica, a essa deficiência de água. E o estresse hídrico, ele é uma consequência, né? Ele é causado pelo déficit hídrico. Então, a planta e o solo, eles vão entrar em estado de alerta, né? Perigo. Está acontecendo alguma coisa, algo atípico, algo anormal. Essa seca está se prolongando muito. Então, quando o déficit hídrico ele se torna muito, né? A planta e o solo elas não vão se desenvolver, então eles vão entrar em colapso. Então, não conseguem reverter essa situação, já que eles não foram preparados anatomicamente para suportarem isso. Essa seca prolongada, esse déficit prolongado que vai gerar um estresse. Então, a ausência hídrica prolongada e o índice de estresse, ele se torna muito alto. E o solo e a planta, logicamente, sofrerá. Não se desenvolvendo, poderá morrer, tal qual a imagem, ok? Então, a questão número 7, diferencie a escassez hídrica física de escassez hídrica econômica. Bom, pessoal, como nós já vimos na videoaula sobre hidrografia, relatórios de agências internacionais afirmam que mais de 1/3 da população mundial sofre com algum tipo de escassez de água, né? E desse modo, então, existem dois tipos de escassez, que é a escassez que está pedindo aí na questão. A escassez hídrica física e a escassez hídrica econômica. Mas primeiro, né, o que é escassez? O que é essa tal de escassez? Bom, escassez é a falta de um bem
ou serviço em relação à sua necessidade, ou seja, quando não está disponível para todos usufruírem, quando o recurso ele não é suficiente para atender a todas as pessoas que o desejam. Então, acompanhem aí, olha essa imagem aí, que devastadora, né? Você vê aí pessoas, seres humanos, assim como eu, assim como você, se submetendo a uma situação humilhante dessas e extremamente maléfica para a saúde, abastecendo aí pequenos baldes com restos de água suja, porque é a única forma de adquirirem esse bem tão vital para todos, né? Muito triste mesmo. Então, nessa imagem, nós temos aí os dois tipos de escassez, né? A escassez física, escassez hídrica física e a escassez hídrica econômica. Mas vão ter países que vão ter esses dois tipos, vão ter países que vão ter um ou outro, e vão ter países que ainda, né, não tem nenhum, não sofre de nenhum tipo de escassez hídrica, que, como é o caso do Canadá. Então, desse modo, acompanhem aí a leitura, olha. A escassez econômica ocorre devido à falta de investimento e é caracterizada por pouca infraestrutura e distribuição desigual de água. Já a escassez física ocorre quando os recursos hídricos não conseguem atender a demanda da população. Regiões áridas são as mais associadas com a escassez física de água. Então, a principal diferença, então, né? Então, a escassez hídrica física é quando você não tem água, entende? Você não tem o rio, ou você até tem, né, em pouco, que abrange em pouco espaço físico aí, mas ele está totalmente poluído, entendeu? Ou você não tem, ou o pouco que tem está totalmente poluído. Então, as regiões desérticas, né, ali no Oriente Médio e na África, sofrem com a ausência de água. E poucos rios extremamente poluídos, né, impróprios para o consumo. Então, as pessoas morrem ou pela falta, ou consumindo água suja. Não há escapatória. Então, essa é a escassez hídrica física. Agora, a escassez hídrica econômica, né, dissecando aí o que já está escrito aí para vocês embaixo da imagem, é quando há o bem, ou seja, há água. Existe água subterrânea também, mas a má distribuição dessa água que gera os problemas. Então, é somente um grupo de pessoas tendo acesso mais fácil e mais digno à água do que as demais pessoas do país. Então, é a má distribuição do bem. Então, as demais pessoas têm que se desdobrar, têm que rebolar para conseguir água. Então, muitos países importam, ou seja, compram mais da metade de seus alimentos porque não tem a água necessária para a sua produção local. Então, é a má distribuição do recurso, é má distribuição de água. Ou seja, até tem a água, só que ela não é bem distribuída, então ela fica reclusa somente para uma parcela da população. Então, pessoal, eu já me delonguei muito, vamos visualizar o mapa a seguir, tá? Então, nesse mapa, você tem um mapa de escassez de água em escala global, te mostrando aonde há a escassez do recurso, a escassez física ou a escassez econômica, né? Então, você tem aí, né, tipos de escassez, a gente já sabe quais são, e uma frase aí, ó, rios por perto não significa falta de problemas. Por quê? Porque esse rio pode estar poluído, então, do que adianta? Então, olha só, os países pobres do mundo sofrem com a escassez econômica da água, pois não tem recursos para administrar suas bacias hidrográficas, ou seja, não tem economia suficiente, são economias que estão aí à beira de um colapso, economias extremamente dependentes de ajuda humanitária, são países bem miseráveis, extremamente corruptos e violentos, não há saneamento básico, então a água ela não chega para a população como um todo e não chega de forma limpa.
Então as pessoas elas têm que ir atrás da água, a água não chega canalizada até elas, igual ao nosso caso. A hora que a gente quiser, a gente liga o chuveiro, a gente liga a torneira e tem água lá pra gente. Não, nesses países não, as pessoas que têm que ir atrás da água, as pessoas têm que atravessar aí desertos, zonas desérticas, têm que correr perigos, porque tem pessoas que roubam essas águas, tem milícias que roubam as águas das pessoas que conseguem pegar a água, esse balde de água. É um balde de água para abastecer a família inteira durante uma semana. Então, são situações extremamente hediondas, extremamente complicadas. E, então, olha só, já em lugares semiáridos, como no Nordeste do Brasil, o problema é físico. A água no subsolo é salobra e os rios temporários. Então, aqui no Brasil, a gente tem a escassez hídrica física, principalmente ali na região árida, do semiárida, né, do Nordeste, ali no sertão, no agreste nordestino. Então a gente tem esse problema de falta do bem mesmo, chove-se muito pouco e ainda tem a precariedade do serviço dado por essa população. Então, de acordo com a legenda aí, ó, você tem aí de azul claro, pouca ou nenhuma escassez. Então você tem aí principalmente países da Europa e o Canadá ali, por exemplo. Escassez econômica, que é o de roxo, então você percebe que a África está praticamente pintada de roxo, então muito complicada a situação. Ali parte da Ásia, você também tem essa situação no Oriente Médio. De rosa, próximo da escassez física, no caso aqui do Nordeste brasileiro, ali no deserto do México, no deserto dos Estados Unidos, ali na Califórnia, no Texas e tal. Muito ali também na África, no Oriente Médio, extremamente precária a situação. De laranja você tem a escassez física total, também nesses lugares. E de branco é não validada, porque não teve como catalogar esses dados, né? Bom, vamos começar aí pela número 1, da segunda atividade que eu passei para vocês. A maioria dessas questões também são discursivas, também não vou corrigir todas, corrigirei apenas algumas, que senão o vídeo fica muito longo. Mas vou corrigir a número 1 aí com vocês. Número 1 está falando o seguinte: as águas oceânicas são fundamentais para a regulação do clima terrestre. Analise essa afirmação descrevendo o processo. Então, o que você vai apreender disso daí para você colocar na sua resposta? Se a gente sabe que as águas recobrem cerca de 75% da superfície terrestre, então as águas oceânicas elas são importantíssimas, porque desses 75%, a maioria está concentrada em oceanos e mares. Então, é importantíssimo. Então, as águas oceânicas, elas regulam sim o clima terrestre. De que maneira? Por armazenar energia solar, né, esse enorme volume de água que tem nos oceanos é responsável pelo controle do calor na atmosfera, né, e pela distribuição de chuvas no planeta. Então, ele vai controlar o calor e vai distribuir as chuvas. Então, durante o dia, essas águas absorvem a energia proveniente das radiações solares, evitando assim o superaquecimento da atmosfera terrestre, mais uma vez controlando o calor. E durante a noite, elas perdem esse calor acumulado, elas se resfriam, né, e impedindo a queda brusca da temperatura. Então, se elas vão se resfriando, com o passar das horas dos dias, de uma certa maneira, elas vão então regulando este clima, retém calor e depois resfria, evitando assim quedas bruscas ou aumento brusco de temperatura, tá bom? Então, na questão número 2, nós temos aí uma questão que nos remete ao conteúdo de água virtual, que também foi dado na última videoaula. Inclusive, eu li uma tabela para vocês, né, sobre o teor médio de água virtual de alguns produtos. E aí, nessa tabelinha aí da número 2, também tem os dados aí sobre alguns produtos. A quantidade de litros de água que são gastos para fazer determinado produto. Então aí nós temos produto por unidade, você tem aí a fatia de pão, quantidade de litros 40, maçã 70, copo de leite 200,
camisa de algodão 2.000, par de sapatos de couro bovino 8.000. Chama-se água virtual o volume total de água gasto na obtenção de determinado bem. Ou seja, a água virtual ela está embutida no produto, não apenas no sentido visível, né? Você vê aquela água ali, mas também no sentido virtual, né? Considerando a água necessária para os processos produtivos, né? Da confecção destes produtos. Então, essa denominação deve-se ao fato de, ao final do processo produtivo, a maior parte da água utilizada não está contida efetivamente no produto confeccionado. Considerando que os países desenvolvidos apresentam um elevado consumo de água virtual por habitante, indique 2 fatores que explicam esse nível de consumo, justificando cada um deles. Então, ele quer saber sobre o nível de consumo dos países desenvolvidos, já que eles que apresentam um elevado consumo, né, de produção e também de consumo. Então, 2 fatores aí que a gente pode indicar, aí a própria renda, que é muito alta desses habitantes, já que o país é desenvolvido. Se eu tenho uma renda elevada, obviamente eu vou ter um grande consumo e também vou ter uma alta produção agrícola. E se eu tenho tudo isso, obviamente eu também vou ter um nível de industrialização elevado. Então aí eu já indiquei 4 fatores, né? Mas ele está pedindo 2, então escolhe dentre esses aí e monte sua resposta. Então agora a gente tem que justificar cada um desses fatores que a gente elencou. Então, uma renda alta, né? Nível elevado de renda. Então você vai ter aí um acesso muito maior aos bens de consumo e alimentos, produtos que demandam muita água nos seus processos de produção. Então você vai ter muito consumo destes produtos, que demandam muita água para se produzi-los. O grande consumo e a alta produção agrícola, justificando maior desenvolvimento técnico dessa atividade, sendo a agricultura o setor que mais consome água, mais de 70% da água consumida vem da agricultura. Então, não só para irrigar essa agricultura, mas também para você depois fazer produtos sobre essa agricultura, né, sobre aquilo que foi colhido. Nível de industrialização elevada, fabricação, né, de diversos produtos que necessitam de grande volume de água para serem produzidos. Entendido, pessoal? Vamos para a próxima questão. Na questão número 3 está escrito o seguinte: observe abaixo a figura de 2 vertentes. O que é vertente? É uma encosta, é um declive, tá, pessoal? Por onde vai correr as águas, tá? Então, a figura tem 2 vertentes, uma em condições naturais, A, e a outra urbanizada, B, e responda as questões. Aí, então, nessa imagem você tem uma área natural, uma paisagem modificada, urbanizada. E você tem aí o termo divisor de águas, né? O divisor de águas, ele é um termo dentro da geografia que é muito utilizado para expressar dentro de uma vertente, né, o local aonde é mais elevado, dentro dessa vertente, ou seja, na encosta, então o divisor de água seria um local na encosta, então ele está apontando para o local mais alto da encosta, tá bom? E esse divisor de águas, eles servem para separar as bacias hidrográficas, tá? Então, vamos lá para a letra A. Como a água de precipitação pode chegar aos rios, ou seja, vai se chover lá no divisor de águas, como essa água vai escoar e chegar até os rios na figura A e na figura B? Então, vamos lá. Na vertente A, ou seja, na encosta A, você percebe aí que preservou-se a natureza.
Então, as águas das chuvas, elas chegam aos rios escoando pela superfície, com menor intensidade, até atingir os leitos dos rios. Olha lá na imagem. Então, essa água também será absorvida pelas raízes das árvores e também será absorvida pelo solo, até atingir o lençol freático. Olha ele aí na imagem. Então, ele vai ser absorvido pelas raízes, também pelo solo, atingindo o lençol freático, se infiltrando. Infiltrando, nossa, palavra difícil. E você percebe aí que na vertente B, que é a paisagem modificada, você percebe que não se preservou a natureza. Então, a área ela está bem urbanizada, com edifícios, casas, com muito concreto, com pavimentação asfáltica, nenhuma vegetação. Então, isso dificulta o deslizamento da água e a sua chegada até os rios. Então, a infiltração da água no solo e também o seu escoamento, ele será bastante prejudicado, podendo causar outros problemas, né, que é o deslizamento de terra dessa área mais alta para a área mais baixa. Então, a questão número 5 diz o seguinte: à medida que a população, o consumo, a produção industrial e as cidades crescem, aumenta-se também a demanda pela água, que é necessária no uso doméstico, nas indústrias, na produção agropecuária e etc. No que diz respeito ao consumo de recursos hídricos, assinale a alternativa que expõe onde a água é requerida em maior quantidade. A gente já está careca de saber que é na agricultura, né? Está até marcadinho aí para vocês. Então, letra B, na agricultura, em especial para irrigação de lavouras. Essa letra A aí, na criação de animais para o consumo e para higienização dos criatórios, também é muito utilizado. Então, se ele estivesse falando em agropecuária e colocasse a B e a A em uma só, aí ela estaria certa. Mas colocando ela somente separado, né, a pecuária somente separado, ela perde, então, para a agricultura. Então, isso aí seria um pega, muito interessante, né, para colocar numa prova, porque a pessoa ia dar uma bugadinha aí. Então, mas a resposta certa é a B, porque na agricultura consome-se muito mais água, como eu disse para vocês, mais 70% da quantidade de água vai para a agricultura, tá bom? E dentre essas outras aí, ó, na residência, a letra C, nas residências, para higiene pessoal, limpeza doméstica, lazer, consome-se muito? Consome, né? Porque somos muitas pessoas. Mas, dentro da agricultura, pecuária, atividade industrial aí na D, serviços aí na E, nós somos o que consumimos menos, né? Então, a gente já sabe, né? Principalmente no Brasil, que é um grande produtor, né, de produtos agrícolas, assim como na maior parte dos países que também são produtores de agricultura, a maior parte da demanda por esses recursos hídricos está concentrada na agricultura, em apenas uma atividade econômica. Então, mais de 2/3 de todo o consumo de água potável são realizados por esse sistema de irrigação de lavouras. Então, a número 6. Faça uma pesquisa sobre a degradação do Mar de Aral. Muito, muito interessante. Então, vamos lá falar sobre a degradação do Mar de Aral. Então, nessa imagem aí, mostra a degradação do Mar de Aral com o passar dos anos, né? Nessa primeira imagem, a gente tem o Mar Cheio, o Mar Grande, ela é de 1975. Depois, com o processo de degradação, nós temos a foto do meio, que a gente já percebe que ele já se afunilou, que ele já diminuiu bastante. Essa foto de 1989. E por último, aí a gente tem, nessa última imagem, ela é de 2014, restando apenas resquícios desse mar. E o resto completamente desértico, né? Então, olha aí, apesar do nome, o Mar de Aral, na Ásia, era um lago localizado entre o Cazaquistão e o Uzbequistão. Estes países são da Ásia Central, né? Então, em 1950, ele era o quarto maior do mundo, com 66 mil quilômetros quadrados, o que equivalia
a dos estados do Rio de Janeiro e Alagoas juntos. Então ele era muito extenso. Mas nos anos 60, a URSS desviou os rios que alimentavam. Então a União Soviética ela desviou os rios Amudária e Sirdária. O Amudária era um rio que alimentava o sul do lago, o sul do Mar de Aral. E o Sirdária era um rio que alimentava o norte do Mar de Aral. Então, o Mar de Aral ele recebia águas, né, as águas desaguavam neste mar, tanto ao norte quanto ao sul. Então, por isso que ele era cheio. Daí ele ser um mar tão grande. Só que, infelizmente, resta apenas aí pequenos resquícios de mar. E esses pequenos resquícios são poluídos e são extremamente salínicos, né? Então, continuando aí, a União Soviética ela desviou os rios que alimentavam o Mar de Aral para irrigar plantações de algodão. O volume de água diminuiu, mas o sal ficou, prejudicando o solo e matando os peixes. Então, para fomentar, para irrigar a indústria de algodão soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em época de Guerra Fria, ela desviou esses rios, né? Porque os soviéticos eles queriam transformar a Ásia Central na maior região produtora de algodão do mundo. Por um período, na década de 1980, o Uzbequistão cresceu mais do que qualquer outro país da Ásia, que estava sob o poder da União Soviética. Então, como o mar ele encolheu, os enormes volumes de pesticidas e inseticidas jogados no ar e no rio ao longo dos anos, né, tornaram-se gradualmente mais concentrados. Então, o mar ele ia diminuindo, ele ia evaporando, ele ia diminuindo, porque ele evaporava e não tinha a alimentação, o deságue dos rios, já que eles tinham sido desviados. Então, ele foi diminuindo, e ao passo foram jogados no mar enormes volumes de pesticidas e inseticidas vindos das plantações de algodão. Então, é o cenário de um caos, né? O caos estava instaurado. Então, fez com que o solo se empobrecesse, o rio se empobrecesse e morresse, fazendo assim com que os peixes também morressem, né? Então, você percebe aí que foram necessários apenas 40 anos, né, para que o quarto maior lago do mundo, o Mar de Aral, secasse. Então, o que antes eram 66 mil quilômetros quadrados de água, com profundidade aí de aproximadamente 40 metros em alguns locais, ele evaporou. Agora, como a gente pode ver aí na última imagem, resta apenas 10% do lago. E o seu desaparecimento, né, a sua seca, ela é considerada uma das alterações mais dramáticas feitas na superfície da Terra em séculos. Então, a gente viu aí, então, que para estimular o cultivo de algodão, né, políticas de irrigações agressivas implementadas pelos soviéticos transformaram 90% do que costumava ser o lago em um verdadeiro deserto. Então, gente, aí na questão número 10, fala diferencie mar de oceano. Então, pessoas, as diferenças entre mar e oceano, elas não são tão grandes, mas elas existem, tá? Então, as principais diferenças, elas se referem à extensão, né? Ou seja, ao tamanho e à profundidade de cada um. Então, ambos, né, são grandes massas de água, a gente já sabe que corresponde a 70% da área do planeta. Contudo, os oceanos eles são mais extensos e bem mais profundos do que os mares. Então, há daí a diferença. E a profundidade dos oceanos é tão grande que o ser humano ele ainda não conseguiu alcançar suas partes mais profundas, né? Suas partes mais abissais, como eu já havia dito para vocês em sala de aula. E os mares, eles são delimitados pelos continentes, ocupando aí uma área mais reduzida que as áreas oceânicas. E eles não são tão profundos e são rodeados por terra.
além da quantidade de sal, a temperatura e a cor também ser diferente das dos oceanos, tá bom? Então já aí nos remete aí a número 11, que fala apenas, né, cite os oceanos que compõem a nossa hidrosfera. Isso é muito fácil, coisa de quinta série, né? Mas vamos lá. É o Oceano Glacial Ártico, Oceano Glacial Antártico, Oceano Atlântico, Oceano Índico e Oceano Pacífico. Isso aí já tem que estar na ponta da língua de vocês, né? E a 12, ela pede para você caracterizar os mares abertos ou costeiros, mares continentais e mares fechados ou isolados. Então vamos caracterizar. Inclusive eu poderia ter pedido para vocês colocarem exemplos, né? Pena que eu não pedi. Mas vamos lá. Os mares abertos ou costeiros, eles apresentam ligação com os oceanos ali nas praias, né? Exemplo, Mar da China, Mar do Norte, Mar das Antilhas. Os mares continentais, aí a letra B, eles ligam-se aos oceanos por meio de canais e de estreitos, pois esses mares se localizam no interior dos continentes. Então, exemplos, o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho, o Mar Negro. E os mares fechados ou isolados, eles não apresentam nenhuma ligação na superfície com outros mares ou oceanos. Exemplos, o Mar Morto, o Mar Cáspio e o Mar de Aral. Tudo isso também foi falado na última videoaula que eu dei para vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham corrigido, aprendido mais ainda sobre a hidrosfera. Mas para não delongar muito, para o vídeo não ficar muito longo, eu termino por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.